Boa tarde a todos. Eu sou Adriana Elias, eu sou coordenadora estadual do Programa do Tabagismo, trabalho aqui na Gerência de Análises Epidemiológicas e Doenças e Agravos Não Transmissíveis da DIV, Secretaria de Estado da Saúde. Eu gostaria de agradecer, né, a participação de vocês. Hoje nós estamos fazendo essa web em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, né? O tema desse ano são sabores e aromas em produtos derivados do tabaco, uma estratégia para tornar a população dependente, mais uma, né, estratégia da indústria, que acaba sempre focando na população mais vulnerável, jovens, mulheres. Isso já de décadas, né? Não é uma coisa nova, eles só vão usando outras roupagens, novos métodos, mas o intuito é sempre o mesmo, né? A maioria dos fumantes, eles se tornaram dependentes ainda na adolescência. Então, as nossas crianças, adolescentes e jovens, elas, como estão em fase de desenvolvimento, elas são mais vulneráveis. Tanto as estratégias da indústria para iniciação, né, desses produtos, quanto depois de utilizarem o produto, a dependência que a nicotina traz, né? Então, para isso, hoje, nosso tema da web, que tem muito a ver com o tema, né, nacional, que são DEFs e narguilé, novas tendências e velhos problemas. Então, para isso, a gente convidou, né, a Natália de Alcântara Zimmermann, que ela é médica pneumologista né, pelo Hospital do Coração da Universidade de São Paulo. Ela é professora de pneumologia do Centro Universitário de Brusque, a Unifeb, e também pneumologista assistente e preceptora de residência clínica do Hospital Oase de Timbó. Eu passo a palavra, então, à Natália, né, para poder explanar mais sobre esse tema para a nossa tarde de hoje. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, me sinto muito honrada por participar desse webinar. É um tema que eu gosto bastante. Eu tinha comentado quando me fizeram um convite que eu costumo ser bem assídua nas escolas, com palestras gratuitas para informar os jovens sobre todos os riscos envolvidos em relação aos dispositivos eletrônicos para fumar e narguilé. Então, eu espero que seja uma tarde proveitosa para todos e vou estar aberta às perguntas também durante a apresentação. Então, desculpa, só queria avisar o pessoal que ali no chat a Maria colocou o link para registro da presença, né, do pessoal, até depois, se precisar de comprovação nos locais de trabalho, aí nós temos ali a lista, tá bom? Boa tarde e obrigada mais uma vez, Natália. Beleza, eu que agradeço. Então, vou começar explicando que eu não possuo conflitos de interesse em relação a esse tema, nem em relação à indústria do tabaco ou com a indústria farmacêutica. E o que são, então, os dispositivos eletrônicos para fumar? Também são conhecidos popularmente como cigarros eletrônicos, vape, e-cigarette, vaporizador, ou mais recentemente também os de quarta geração são conhecidos como pod. Eu estou para demonstrar para vocês como as políticas públicas no Brasil foram eficazes para reduzir o número de tabagistas nos últimos 20 anos. Esse gráfico é desde 1989 até o ano de 2009 e demonstra em azul a redução progressiva do tabagismo entre os homens e na linha vermelha a redução progressiva do tabagismo entre o sexo feminino. Então, as políticas públicas no Brasil de combate ao tabagismo começaram no final da década de 80, inicialmente com impostos, depois veio a restrição ao uso dos derivados do tabaco em restaurantes, em bares, em locais fechados, e progressivamente, com também aquelas tarjas nos próprios produtos do cigarro, demonstrando todos os riscos, mas o que mais foi eficiente mesmo para reduzir o consumo do cigarro, por incrível que pareça, foi o aumento dos preços.
mais de 60% do valor que se paga no cigarro hoje em dia aqui no Brasil é de impostos sobre o produto, justamente para diminuir o seu consumo. E com essa redução do tabagismo na população brasileira, a indústria do tabaco se viu numa sinuca de bico. Isso não aconteceu apenas no Brasil, isso aconteceu em todo o mundo. Então, houve uma redução do número de tabagistas em vários países. Com isso, houve uma redução no lucro da indústria do tabaco e eles precisaram se reinventar, mudar o seu produto e a população alvo. E o que é este novo produto? O novo produto é o que a gente chama, então, do dispositivo eletrônico para fumar. Nós já estamos hoje na 4ª geração. A primeira geração que a gente observava era um produto muito similar ao cigarro convencional, ele tinha inclusive o formato, o desenho de um cigarro, era de uso único e descartável. Então, não caiu muito no gosto da população. A partir da 2ª geração, já começou a haver o recarregamento do cartucho, então não era mais de uso único e a bateria era substituível. Os de 3ª geração permitiu a customização das substâncias, inclusive podia ser colocada maconha líquida para fumar no cigarro de 3ª geração, e com a voltagem e potência ajustáveis, eles conseguiam também ajustar a quantidade de nicotina que era fumada em cada produto. Por último, na 4ª geração, o que a gente observou foi o surgimento do que a gente chama de sal de nicotina. Antigamente nós tínhamos a nicotina de base livre, o free base nicotine, que eles falam, em que se conseguia colocar menos dosagem de nicotina dentro do produto, porque causava muito desconforto na boca e na garganta na hora de fumar o cigarro eletrônico. Então, era apenas nicotina, junto com um umectante, que era o propileno glicol ou glicerol, só que eles conseguiam colocar concentrações pequenas de nicotina. Depois, nos dispositivos de 4ª geração, principalmente o Juul, que é uma das marcas que eu vou mostrar para vocês mais adiante, o que aconteceu foi que eles colocaram, além do propileno glicol ou glicerol, um ácido associado, e com esse ácido eles conseguiram multiplicar a dose de nicotina presente em cada cartucho. Além disso, os formatos dos cigarros eletrônicos se tornaram cada vez mais atraentes, similares a pendrives, então muitos adolescentes e crianças conseguiam esconder dos pais que eles estavam fumando, então eles ficavam com os produtos em casa e os pais nem desconfiavam de que os filhos pudessem estar fumando. Fora isso, também a presença de um sensor de temperatura e o fluxo ajustável do vapor. Então, nessa figura, eu mostro para vocês, parece doce, mas não é. Isso aqui parece comida, mas, na verdade, são embalagens de cigarros eletrônicos. O que a gente consegue ver nessas figuras, remetendo a coisas gostosas, coloridas, isso chama muito a atenção das crianças e dos adolescentes. E isso era cigarro eletrônico. Então, eles colocam aqui, tem 0 calorias, dá para utilizar tantas vezes, e isso foi muito atrativo. Inclusive, eles colocavam nas prateleiras de doces, nos supermercados e nas vendas no geral, nas conveniências, para justamente chamar a atenção das crianças e dos jovens. Essa é a marca que eu comentei com vocês, que é o Juul, que é o de 4ª geração, realmente parece um pendrive. E aqui nós temos alguns dos sabores que estão disponíveis. Existem mais de 8.000 opções de sabores já disponíveis nos Estados Unidos, de 250 marcas diferentes de cigarro eletrônico, só para a gente ter uma ideia. O que muitas pessoas que fumam cigarro eletrônico falam
na defesa do cigarro eletrônico é: não tem cheiro do tabaco, então não tem nicotina. Isso, na verdade, é uma mentira. Aqui no Brasil, a Anvisa proibiu a comercialização do cigarro eletrônico já no ano de 2009. Então, apesar de ser proibida a sua comercialização, é super fácil qualquer um de nós conseguir comprar cigarro eletrônico. Existem em muitas vendas, conveniências, na própria internet a gente encontra com muita facilidade, e eles não cobram que a pessoa tenha acima de 18 anos, só aparece quando a gente abre o site: você tem mais de 18 anos? Qualquer um coloca ali sim e pronto, consegue fazer a compra dos produtos. Ou seja, apesar de ser proibido, não existe uma regulamentação aqui no Brasil e uma fiscalização sobre o produto, né, sobre as vendas desse produto. Então, aqui o que a gente observa são os pods que são compatíveis com o Juul e com os vários sabores. E aqui embaixo, aqui tem as opções de sabores, aqui embaixo está descrito 5% de nicotina. 5% de nicotina é muito pouco. Quando a gente vê no detalhe, 5% de nicotina significa 50 miligramas por ml. Se formos comparar com o cigarro convencional, cada cigarro convencional tem 1 miligrama de nicotina, ou seja, um maço de cigarro tem cerca de 20 miligramas. Então, em 1 ml desse produto, nós temos o equivalente a 2 maços e meio de cigarro. E tem crianças e adolescentes fumando o equivalente a 2 maços e meio de cigarro por dia ou até mais, dependendo se a pessoa fuma mais do que essa carga de 1 ml por dia. O público também foi modificado, como eu mostrei para vocês, com as figuras anteriores, coloridas, chamando atenção para os sabores. E, além disso, a população dos adolescentes gosta de se inserir em grupos. Então, às vezes, para se inserir num grupo, fica mais fácil se eles tiverem alguma coisa em comum. No cigarro eletrônico, pode ser uma delas, para se incluir e para se tornar parte de um grupo. Agora eu vou falar mais especificamente sobre os componentes do cigarro eletrônico. Independente de qual geração que a gente esteja falando do cigarro eletrônico, eles normalmente têm uma bateria que é de lítio. Aqui é onde a pessoa vai tragar, então ela traga. Existe um sensor que capta essa tragada da pessoa, passa por esse microprocessador que ativa a bateria vai aquecer o líquido que está dentro do cartucho, e daí com isso vai se formar o vapor, e a pessoa vai inalar o vapor do cigarro eletrônico. Em geral, também tem uma lâmpada de LED, que é acesa quando a bateria é ativada, que meio que para demonstrar que o cigarro eletrônico tem carga e que está funcionando. No e-líquido, o e-líquido é aquele líquido que justamente se coloca dentro dos cartuchos para ser fumado pelo indivíduo. Então, no e-líquido, o que contém? A nicotina, os glicóis, que são aqueles umectantes que eu comentei com vocês, que são propileno, glicol, glicerol, nitrosaminas específicas do tabaco, os aromatizantes e fenóis. Fora os componentes do e-líquido, no aerossol, ou seja, no vapor que o indivíduo está fumando, também existem carbonilas, como formaldeído, acetona e acroleína, algumas nanopartículas, componentes orgânicos voláteis, como o benzeno e o tolueno. O benzeno ele está presente no ácido do sal de nicotina, que é o ácido benzoico, e além disso também são detectadas partículas de metal, como chumbo, cromo, estanho, cádmio, alumínio, mercúrio
e o próprio lítio, que é um dos componentes da bateria utilizada nesses dispositivos. Aqui eu vou falar um pouco a respeito dos efeitos colaterais de algumas dessas substâncias. E, inicialmente, eu vou falar dos efeitos colaterais cardiovasculares. Então, a acroleína causa hipertensão, disfunção miocárdica, injúria vascular, aumento do risco de tromboembolismo venoso, TEP, TVP, aumenta o risco de câncer de pulmão e doença pulmonar obstrutiva crônica. Essas nanopartículas também aumentam a pressão arterial, causam redução da contratilidade cardíaca, ou seja, insuficiência cardíaca, e aumenta muito o risco de arritmias. A nicotina, além de aumentar a pressão arterial, também aumenta o risco de infarto, altera a ativação dos macrófagos pulmonares, que são células de defesa dos pulmões, então aumenta o risco de infecções respiratórias. Esses metais pesados são comprovadamente carcinogênicos, causam disfunção imune e doenças respiratórias, e o propileno glicol e o glicerol causam inflamação e toxicidade às células pulmonares. Então, aqui eu trouxe a classificação dos agentes carcinogênicos por grupo, que foi desenvolvido pela IARC. IARC é a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. Então, existe uma classificação em grupos de se as substâncias são comprovadamente carcinogênicas, se são provavelmente, possivelmente, ou se não são classificadas como carcinogênicas. E dessas substâncias que eu comentei com vocês, o arsênico, o benzeno, o próprio tabaco, o formol, o níquel e a nicotina são comprovadamente carcinogênicos. Também existem efeitos na reprodução humana. Achei esse artigo super interessante, por isso eu trouxe para vocês. Ocorre uma diminuição da probabilidade de o óvulo conseguir ser fecundado e conseguir se implantar no útero de uma mulher que seja tabagista ativa, tanto de cigarro eletrônico quanto cigarro convencional. Ocorre uma alteração na produção dos hormônios e no caso do sexo masculino, a gente acha que fertilidade e reprodução está mais relacionado com o sexo feminino, mas também nos homens pode haver alterações, principalmente em relação aos espermatozoides, a qualidade e a quantidade de espermatozoides e também alteração na sua motilidade e também ocorre redução nos níveis de testosterona dos homens que fumam cigarros eletrônicos. Falando agora a respeito dos efeitos cerebrovasculares, existe um artigo especificamente falando a respeito desse ponto. Como eu falei anteriormente, ocorre um aumento do risco de infarto do miocárdio, mas além disso também aumenta o risco de AVC, acidente vascular cerebral, e também ocorre um aumento do risco de demência vascular, que é como se fossem vários micro-AVCs ao longo dos anos, causando um quadro de demência que é muito parecido com um quadro de Alzheimer. E quais são os efeitos da nicotina no sistema nervoso central que desencadeiam esse quadro de dependência, que é o que a gente tanto bate nessa tecla, como ela falou inicialmente antes de eu começar a apresentação? Qual é o problema de a população jovem, crianças e adolescentes estarem nesse mundo tão expostos a propagandas dos cigarros eletrônicos? Porque se a gente torná-los dependentes já nessa idade, é muito mais difícil a gente conseguir reverter a dependência na idade adulta. Nessa figura a gente observa um esquema bem simplificado do que acontece então com a nicotina no sistema nervoso central. A gente tem essas áreas, o núcleo accumbens e a área tegumentar ventral. A nicotina do cigarro, rapidamente, em menos de 15 segundos da tragada, ela já atinge o sistema nervoso central nessa região, se liga nos receptores nicotínicos
e promove a liberação de uma substância, um neurotransmissor que é chamado de dopamina. A dopamina, ela promove efeitos positivos que possibilitam uma sensação gratificante que é percebida pelo fumante e, em geral, as pessoas que têm essa descarga de dopamina têm uma melhor resolução dos seus problemas, consegue fazer as atividades com mais calma. Inclusive, quem fuma fala sobre essa sensação de relaxamento que tem quando fuma. Apesar de ter um relaxamento, de conseguir lidar melhor com seus problemas, também eles conseguem focar mais nas suas atividades. Então, em geral, quem fuma precisa do cigarro e da nicotina para fazer atividades que precisem de atenção, de foco, como, por exemplo, estudar ou fazer alguma tarefa que necessite de um pouco mais de atenção. Além da dependência física, que foi essa que eu comentei com vocês agora, que é a dependência da nicotina, existe também a dependência comportamental e a dependência emocional. A dependência comportamental a gente começa a ver quando a pessoa ela gera o comportamento repetitivo de fumar em certos horários ou em certas situações. Por exemplo, eu vou a uma festa, tomo uma bebida alcoólica, para mim não é a mesma coisa beber uma cerveja ou beber alguma outra coisa sem estar com o cigarro na mão. Para mim não tem graça beber um café sem estar com o cigarro na mão. Essas são frases dos pacientes que fumam ou que querem fumar. Depois do fumar um cigarro. Então, em geral, as pessoas que fumam têm essa dependência comportamental de, em certos momentos do dia, precisarem, né, no seu subconsciente, do cigarro naquele momento. E, por último, a dependência emocional, que está muito ligada com o fato de a pessoa já começar a fumar cedo. O que acontece em crianças e adolescentes, a gente começa a ser expostos aos desafios que vão acontecer na vida adulta. Então, a gente começa a ter situações de estresse, desafios, tarefas de escola e depois no trabalho, certas cobranças. E quando a pessoa já é exposta à nicotina ou alguma outra droga de abuso desde a infância, o que ela faz é recorrer àquela substância para conseguir lidar melhor com seus problemas. Se ela gera esse hábito desde pequena, dificilmente essa pessoa vai conseguir lidar com seus problemas sem aquela substância de adicção, né, que a gente fala, sem, nesse caso, a nicotina. Então, por isso que é muito, muito perigoso que crianças pequenas, a gente tem visto aí cada vez mais jovens abaixo dos 10 anos de idade consumindo cigarro eletrônico, porque existe esse tripé da dependência e uma coisa alimenta a outra, como a gente observa nesse triângulo. O efeito da nicotina no cérebro, como eu comentei, é super rápido, em menos de 15 segundos ela já começa a agir no sistema nervoso central. Ao longo do tempo que a gente observa é o que se chama de tolerância, isso acontece com todas as drogas de abuso, ou seja, a pessoa progressivamente precisa de doses maiores para ter a mesma sensação, e isso gera dependência. Por que isso ocorre? Porque no nosso cérebro ele é inteligente, então o que acontece? Eu começo a expor o meu cérebro a uma substância exógena, ou seja, externa, que antes não estava disponível, como a nicotina. Eu começo a expor o meu cérebro a quantidades dessa nicotina, só que o que acontece naquela área que eu mostrei para vocês no cérebro, a área tegmentar ventral, é que o cérebro começa a reduzir a quantidade de receptores à nicotina, porque nós estamos sendo expostos a uma substância que não era comum.
Então, isso gera tolerância. Cada vez eu reduzo mais a quantidade de receptores que eu tenho e eu preciso aumentar a quantidade de nicotina que eu exponho o meu cérebro para ter a mesma sensação. Fora o quadro de tolerância e, consequentemente, de dependência, o que começa a acontecer nessas pessoas é o que se chama de abstinência. E quando a pessoa fica sem fumar durante certo tempo, ela começa a ter sintomas de irritabilidade, ansiedade, pode haver alteração no ritmo cardíaco, sintomas de depressão, tremores, sudorese, e é uma sensação extremamente desagradável que ocorre geralmente após passar a meia-vida do cigarro. A meia-vida da nicotina é de cerca de 2 horas. Então, em geral, ali quando se passam 3 meias-vidas, ou seja, 6 horas, a pessoa já começa a desenvolver esses sintomas de irritabilidade, ansiedade. E é claro que uma pessoa que consome mais nicotina vai ter sintomas mais graves do que aquela pessoa que consome menos nicotina ao longo do dia. Também é interessante conversar um pouco a respeito da intoxicação por nicotina. O que acontece? Eu mostrei para vocês aquelas embalagens que são extremamente atrativas, coloridas, que remetem a comida, coisas saborosas. Pensem numa criança de 1, 2 anos de idade que tem acesso a essas embalagens e encontra um líquido com uma quantidade extremamente alta de nicotina. Isso já aconteceu de crianças tomarem o e-líquido, que é utilizado no cigarro eletrônico, inclusive evoluírem a óbito. Então, a gente tem que cuidar, porque aqui no Brasil, como existe o comércio, apesar de ele não ser regulamentado, a gente pode ter casos em pronto-socorros de crianças com intoxicação pela nicotina. Eu falo de crianças porque, principalmente nessa faixa etária, elas vão consumir o líquido inteiro do cigarro eletrônico. Em geral, os adultos não fariam isso, a menos que fosse realmente numa tentativa de suicídio. Senão, os adultos realmente só fariam o uso recreativo de fumar o cigarro eletrônico. Então, como eu comentei, a meia-vida de cerca de 2 horas. Em caso de ingestão acidental, a gente deve manter a observação do indivíduo por pelo menos 6 horas, que são as 3 meias-vidas. Para crianças, a dose letal é inferior a 1 miligrama por quilo. Então, se a gente pensar numa criança de 1 ano que tem ali cerca de 12 quilos, e eu comentei com vocês que tem alguns produtos que tem em 1 ml cerca de 50 miligramas, já passaria muito da dose letal para uma criança dessa idade. Os sinais e sintomas são náuseas, vômitos, pode ocorrer sonolência, letargia, broncoespasmo, hipersalivação, fraqueza muscular, taquicardia e, nos casos mais graves, podem acontecer arritmias graves, crises convulsivas, coma, inclusive parada cardíaca. Então, deve-se manter a criança em observação e, caso ocorra realmente uma intoxicação por nicotina, o ideal é sempre ligar para o Ciatox para discutir com eles qual é a melhor medida nesses casos. Entre os anos de 2009 e 2019 foi feita essa Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, o PENSE, que foi publicada em 2021. E foi concluído que o tabagismo na adolescência aumenta o risco de abuso de outras drogas. Então, apesar de muitas pessoas dizerem que não, sim, o cigarro convencional e o cigarro eletrônico, eles são porta de entrada para outras drogas. Afeta muito o aprendizado e aumenta muito o risco de câncer. A gente sabe que o cigarro por si já aumenta o risco de câncer, mas o fato de a pessoa começar a fumar quando o seu corpo não está ainda completamente formado, ou seja, antes dos 20 anos de idade, foi demonstrado em um estudo
que o risco de câncer pode ser até 50% maior do que em pessoas que começam a fumar após os 20 anos de idade. E como eu comentei também anteriormente, o tabagismo na adolescência reduz a capacidade desses jovens no futuro de lidar com seus problemas. O tabagismo entre os jovens é a segunda droga mais experimentada, só perde para o álcool. O início, no geral, é por volta dos 16 anos de idade, apesar de a gente saber que o comércio é proibido para menos do que 18 anos de idade, isso falando do cigarro convencional. Homens geralmente experimentam cigarro mais do que as mulheres, e o que foi observado nesse estudo também é que alunos de escola pública normalmente experimentam mais o cigarro do que os alunos de escola privada. Existe essa lei 10.702 de 2003 que proíbe a venda, aqui falando do cigarro convencional, proíbe a sua venda em bares, padarias e bancas de jornal para pessoas abaixo de 18 anos de idade. E nesse estudo no Pense, eles perguntaram aos jovens que já tinham experimentado, faziam uso do cigarro, como que era o êxito nas suas compras, se normalmente eles eram barrados ou se eles conseguiam realmente fazer a compra do cigarro convencional. E não é de se surpreender que 82% dos jovens entre 13 e 15 anos conseguiam comprar cigarro nesses locais, e nos jovens de 16 a 17 anos de idade, eles tinham praticamente 90% de êxito. Então, não é cobrada identidade, e eles conseguiam comprar livremente cigarro nesses locais, apesar da sua proibição. Essa tabela demonstra o percentual de escolares de 13 a 17 anos que alguma vez na vida experimentou cigarro eletrônico por dependência administrativa da escola, ou seja, público ou privado, segundo as grandes regiões. Isso aqui é de 2019, esse mesmo estudo que eu comentei com vocês. Observem como a região sul é uma das regiões que mais teve experimentação de cigarro eletrônico, e aqui o que chama atenção é que nos colégios privados houve uma maior experimentação do cigarro eletrônico do que nos colégios públicos. Mas a região que teve maior experimentação nesse estudo foi a região centro-oeste. A partir de agora eu vou falar um pouco a respeito do narguilé, que também se tornou muito popular aqui no nosso país, pelo menos aqui na região onde eu moro, em Santa Catarina, é bem popular. E existem esses outros nomes, narguilé, narguile com H, arguile, xixa, hookah, waterpipe, cachimbo d'água, hubble bubble ou gouza. São alguns dos seus nomes. E como que é a estrutura do narguilé? Então, ele tem essa estrutura, o tabaco propriamente dito fica dentro deste fornilho que a gente chama. Então, o tabaco fica aqui, por cima desse fornilho é colocado um papel alumínio com alguns furos, e por cima do papel alumínio que vem o carvão já aquecido, ele é aquecido em outro local, ele já é colocado aquecido aqui em cima para aquecer o tabaco e poder ser fumado nessa mangueira que está conectada ao corpo do narguilé. Além disso, a gente tem o prato cinzeiro, que é onde caem as cinzas do carvão, que está aqui em cima do papel alumínio. E aqui embaixo a gente tem a base, vaso ou jarro, que é onde é colocada água. O narguilé, ele pode ter apenas uma mangueira ou ela pode ter várias mangueiras. Existem alguns que têm várias mangueiras, então várias pessoas conseguem fumar ao mesmo tempo, cada um com a sua mangueira, ou então a mangueira é compartilhada e aqui na piteira é onde realmente o indivíduo faz a tragada. Qual é o trajeto da fumaça do tabaco, então, no narguilé?
Então, ele está aqui em cima, a pessoa dá a tragada aqui na piteira, a fumaça do tabaco ela desce pelo corpo do narguilé, passa por dentro da água, onde ele é resfriado, e depois ele volta e passa pela mangueira. Quem fuma narguilé defende a ideia de que a água presente na base, ou nesse vaso, ela tira as impurezas e inclusive parte da nicotina do tabaco, o que é uma mentira. Essa água que está aqui dentro, ela não serve para retirar nenhum tipo de impureza, ela não faz isso, ela só resfria um pouco o vapor, a fumaça, para que seja menos desagradável a tragada, senão a fumaça viria muito quente e a pessoa não toleraria ficar numa mesa, né, como eles falam, numa sessão de narguilé durante muito tempo. Às vezes as pessoas ficam mais de hora fumando narguilé. Então, serve apenas para fazer esse resfriamento da fumaça, mas muitas pessoas defendem que essa água realmente tira as impurezas e torna o narguilé algo, inclusive, saudável. Esses são alguns dos tipos que eu trouxe aqui por curiosidade. Essa aqui é a Gouza, que foi uma das primeiras, um dos primeiros dispositivos de narguilé que foi inventado, que era feito com casca de coco. O Bouri, a xixa, que é um dos mais utilizados hoje em dia. Essa base ela pode ser de vários tipos de componentes diferentes, pode ser de vidro, pode ser de cerâmica, e o bong, que é o narguilé chinês. Além disso, assim como a gente tem o cigarro eletrônico, a gente tem o narguilé eletrônico, ou e-xixa, ou e-hookah. Ele é muito mais parecido com o cigarro eletrônico do que com o narguilé. Ele funciona com bateria de lítio, que aquece o líquido, então não há carvão nem combustão como no narguilé. Eu nunca cheguei a ver, assim, nos bares, restaurantes, o que eu vejo que as pessoas fumam narguilé convencionalmente, eu nunca cheguei a ver um desses, mas provavelmente deve ter disponível aqui no Brasil também para compra. E quais foram os fatores para o aumento do consumo do narguilé? A presença de lojas especializadas, bares e cafés que oferecem um produto, provavelmente muitos de vocês já devem ter visto em alguns bares as pessoas tomando cerveja, chopp, e também estão ali numa roda de narguilé, numa sessão, e até tem aquele aroma agradável, enfim, e as pessoas ali ficam conversando durante horas. Houve o surgimento do que a gente chama de MASEU, que é o composto que é feito de 30% de tabaco, que é adocicado com 70% de mel ou melado de cana, além de umectantes como glicerol, que a gente já viu lá no cigarro eletrônico, que tem esses umectantes também, e os sabores que produzem aromas agradáveis. Antigamente, a essência do narguilé não era esse MASEU, ela era apenas o tabaco, então tinha um odor desagradável, dava uma sensação ruim na garganta, e as pessoas não se tornava tão popular. Depois que surgiu essa mistura da essência do narguilé, se tornou muito mais atrativo e caiu no gosto da população. Outro fator é a falta de regulamentação do comércio, a mesma coisa em relação ao cigarro eletrônico. E existem muitos, mas muitos mesmo, canais do YouTube que ensinam a utilizar isso, tanto o narguilé quanto o cigarro eletrônico. Eles ensinam tudo a respeito das essências, falam sobre os benefícios de se fumar o cigarro eletrônico, de se fumar o narguilé, e banaliza quaisquer malefícios que essas substâncias podem causar. E também muitos desses canais são patrocinados pela indústria do tabaco,
Então, a gente já imagina que eles não vão falar jamais dos malefícios dessas substâncias. Então, vou falar especificamente dos malefícios do narguilé. A queima do carvão que é utilizado gera hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, incluindo benzopireno, que é comprovadamente carcinogênico. E uma coisa que é muito interessante é que esse carvão utilizado, muitos deles, o carvão ele é produzido a partir da casca do coco e eles formam isso que eles chamam de briquete. Então, eles condensam a casca do coco, produzem esse carvão e eles trazem a propaganda de que por ser casca de coco, enfim, é 100% natural, livre de produtos químicos, ambientalmente agradável, nenhuma árvore cortada, meio que trazendo a ideia de que seja algo saudável, mas na verdade não, isso é carvão, vai produzir os radicais livres e sim é carcinogênico. Tudo são propostas da indústria do tabaco para tentar esconder todos esses malefícios. No narguilé, já foi comprovado que há cerca de 82 substâncias tóxicas, 11 delas do grupo 1 da IARC. Lembram que antes eu falei da IARC, que o grupo 1 são as substâncias comprovadamente carcinogênicas, então 11 dessas substâncias são do grupo 1 da IARC, incluindo o propileno glicol e o glicerol, que são ausentes no cigarro comum e quando aquecidos formam o formaldeído e o acetaldeído. Aqui é uma comparação entre as substâncias tóxicas de uma sessão de narguilé e de um cigarro comum. A quantidade de fumaça, então, o volume de fumaça do narguilé é 74 litros, enquanto do cigarro é de cerca de 600 ml. A nicotina inalada de 4,1 miligrama e no cigarro comum pode chegar ali 1,8 até 2 miligramas no cigarro. A quantidade de alcatrão e de monóxido de carbono também muito maiores no narguilé do que no cigarro comum. Essa é uma campanha que foi feita pelo Ministério da Saúde junto com o INCA, mostrando nesse cartaz. Parece inofensivo, mas fumar narguilé é como fumar 100 cigarros, pela quantidade de fumaça que o narguilé produz e pela quantidade de substâncias tóxicas que são contidas no narguilé. Esse é um percentual de escolares de 13 a 17 anos que alguma vez na vida experimentou narguilé, naquele estudo PENSE que eu comentei com vocês anteriormente, em 2019. Então, o estado de Santa Catarina é um dos estados que mais teve experimentação de narguilé na população jovem. Vejam que cerca de 40% dos jovens entre 13 e 17 anos já tinham experimentado narguilé. E nos últimos slides, eu vou mostrar para vocês algumas alterações pulmonares que podem ser desencadeadas pelo tabaco. A primeira alteração que eu vou mostrar ela é específica dos cigarros eletrônicos, é uma condição que se chama de EVALI, que é essa injúria pulmonar que está associada ao uso dos cigarros eletrônicos, é isso que significa essa sigla em inglês. E houve um surto de EVALI na década passada, principalmente por causa da adição de vitamina E naquele líquido que é utilizado para fumar no cigarro eletrônico. Nos Estados Unidos houve muitos casos de EVALI, a gente ainda observa alguns casos, e provavelmente durante a pandemia do Covid-19, muitos pacientes que tiveram EVALI foram erroneamente diagnosticados com Covid, porque as imagens pulmonares elas são muito semelhantes, são opacidades, a gente vê esse branco, são essas opacidades brancas, bilaterais nos dois pulmões. Então, na época do Covid-19, provavelmente muitos casos foram confundidos com a própria infecção pelo Covid. Além disso, qualquer produto derivado do tabaco pode gerar
enfisema pulmonar. Nessas imagens a gente vê essas bolhas aqui abaixo da pleura, que é a membrana que reveste os pulmões. Essas aqui são imagens de um paciente já com enfisema pulmonar. Essas áreas do pulmão já não fazem mais trocas gasosas, são áreas que são inúteis para troca de gás carbônico por oxigênio. Esse é um exemplo de um paciente com tuberculose pulmonar. Já se sabe que quem fuma cigarro comum ou outros derivados do tabaco tem uma diminuição da defesa pulmonar e pode aumentar o seu risco em até 15 vezes de ter tuberculose pulmonar. No caso do narguile, isso é uma coisa importante de frisar também, como existe o compartilhamento da piteira entre muitas pessoas, isso também pode causar passar a tuberculose e outras infecções respiratórias durante a sessão do narguile. Já teve casos descritos de transmissão de tuberculose durante a sessão de narguile, transmissão de herpes labial, de outras infecções respiratórias também. Eu acho que era isso. Então, eu agradeço novamente pela oportunidade de conversar com vocês um pouco a respeito do cigarro eletrônico, do narguile. Eu tentei deixar a apresentação o mais interativa possível e se tiverem dúvidas, eu estou à disposição. Opa. Obrigada, Natália, né? Foram bem ilustrativos, ficou bem claro, né? Dos prejuízos realmente que isso trazem para os nossos jovens, né? E como tu mesmo falou, as embalagens parecem comidas, né? Parecem doces, são bem atrativas realmente para esse público, né? Olha, aqui no chat tem uma pergunta da Marlene, deixa eu fazer aqui. Da Marlene, ela é da regional aqui da Grande Florianópolis. Ela pediu aqui se pode explicar melhor a quantidade de nicotina que tem no cartucho de cigarro eletrônico. Acho que é a equivalência nesse sentido que ela está perguntando. Nesses cigarros eletrônicos de quarta geração, que é o sal de nicotina, eles conseguem colocar uma quantidade muito maior de nicotina sem gerar aquele desconforto na garganta que a gente tem com um cigarro convencional ou com o cigarro eletrônico Freebase, que eram os iniciais, que eram das primeiras gerações. Então, nos primeiros cigarros eletrônicos que eram produzidos, a gente conseguia colocar o equivalente a 10 cigarros dentro do cartuchinho. Hoje em dia, já existem cigarros eletrônicos com cartuchos que chegam a ter até 60 a 90 miligramas por ml. Então, como eu comentei, cada miligrama, assim, essa conversão ela não é muito exata, mas a gente, em geral, considera um cigarro convencional como tendo 1 miligrama. Então, se o cartucho tem 50 miligramas em 1 ml, então 1 ml seria o equivalente a 2 maços e meio de cigarro. Cada maço tem 20 cigarros, então seria o equivalente a 2 maços e meio. Mas depende da concentração. Então, 5% são 50 miligramas por ml. 2% são 20 miligramas por ml. Pode chegar até mais. Como esses produtos eles não são regulamentados aqui no Brasil, a gente muitas vezes nem sabe o que está sendo vendido e a concentração em que está sendo vendida, né? Pelo fato de não ter regulamentação. Eu sou totalmente contra a venda também aqui no Brasil, mas a gente sabe que na internet, inclusive para fazer essas aulas, eu sempre entro para ver nos sites como que eles expõem os produtos. Hoje em dia se consegue comprar um cigarro eletrônico por cerca de R$200 e depois é só comprar os cartuchos. Então, se a pessoa tem condições financeiras, às vezes os adolescentes recebem mesada, esse tipo de coisa, eles conseguem manter o vício a longo prazo. Então, por isso que é muito importante a presença dos pais,
eu comentei com vocês sobre as palestras que eu já fiz em escolas aqui da minha região, e há um desinteresse muito grande dos pais quando a gente vai dar esse tipo de palestra. A gente sempre vê os mesmos, em geral é um grupo pequeno, cerca de 10 a 20% dos pais apenas comparecem nessas palestras que são extremamente educativas. Então, eu acho que cabe também a todos os profissionais da saúde que estão presentes aqui nesse webinar, começarem a difundir todo esse conhecimento para a gente evitar que aumente ainda mais a experimentação do cigarro eletrônico na população jovem. Eu espero ter respondido essa pergunta ali da equivalência. Mas, assim, 1 miligrama de nicotina equivale a um cigarro comum. Tá. Outra comentário aqui, pergunta, né, da Carmen, que foi pelo YouTube, que ela pergunta, que ela, né, pode ser uma pergunta simples, mas por que o cigarro é tão, de um modo geral, não é proibido, porque causa tantos malefícios, por que ele não é proibido, né? Isso aí é complicado. Isso é complicado por causa do lobby da indústria do tabaco. A indústria do tabaco é uma indústria muito rica. Então, o cigarro convencional, como ele já começou a ser vendido já no início do século passado, e naquela época realmente não se sabia dos malefícios que existiam do cigarro comum, então é muito mais difícil a gente conseguir proibir agora um produto que já foi liberado naquela época do que a gente conseguir coibir a aprovação de produtos que até então não são liberados, como o caso dos cigarros eletrônicos. Então, o cigarro comum, por mais que o governo tenha aquelas ações de aumento de impostos e de tudo, a despesa que a gente tem com pacientes que sofrem de problemas pulmonares ou de câncer relacionado ao tabagismo é muito maior do que o imposto produzido por por toda a indústria do tabaco aqui no Brasil. Assim, a diferença é gritante. Então, seria muito mais vantajoso a gente proibir completamente. Agora, seria ingenuidade nossa a gente achar que proibindo um cigarro comum as pessoas iriam parar de fumar, porque a gente já vê, né, mesmo com a permissão do cigarro convencional, a gente já vê muita compra de cigarro do Paraguai, porque existe o contrabando do Paraguai aqui para o Brasil e o preço do cigarro no Paraguai é cerca de 50% do preço do cigarro que a gente vê aqui no Brasil. Então, o que eu acredito é que se a gente proibisse sem ter realmente uma fiscalização eficiente, se a gente proibisse, a gente só ia aumentar o contrabando do cigarro que viria de outros países. Infelizmente. Aqui também, Natália, aqui no chat, eles estão comentando, né, realmente, alguns falando que no município, eles observam isso, né, nos municípios, esse consumo realmente elevado pelos jovens. E deixa eu ver quem foi aqui. A Janaína. A Janaína. Se existe tanto problema com isso, por que não introduzir ações anti-tabagismo no PSE? Aí eu até queria aproveitar para falar do Saber Saúde, porque existe, né, os PSEs, que é a parceria da educação com as escolas, né? E existe um programa do INCA que ele já tem há um bom tempo, que é o Saber Saúde, que ele também funciona, ele até veio antes do PSE, se eu não me engano. Ele trata de vários problemas, né, relacionados à saúde, então, o tabagismo, a sedentarismo, alimentação inadequada, sexo, né, sem segurança. Então, esse programa ele pode sim ser implantado nas escolas, basta, né, interesse dos gestores, né, se alguém que estiver assistindo tem interesse de implantar esse programa, é só fazer contato aqui com a coordenação. Esse ano já teve duas palestras, né, dos cursos que o INCA faz, normalmente duas vezes ao ano, que é a prevenção e iniciação do uso do derivados do tabaco, né?
e realmente é direcionado para os profissionais do PSE, tanto das escolas quanto das unidades de saúde. Então, só para deixar, né, que existe isso, sim, e tem um material, tanto faz um tempinho que a gente não recebe o material impresso, né? Mas tem o material todo digital na página do INCA, e qualquer coisa a gente pode orientar melhor os profissionais. Não sei se tu quer falar alguma coisa sobre isso, né? Tu falou que faz várias palestras em escolas, né, sobre esse tema. Então, já fui convidada em várias escolas, mas não sabia especificamente a respeito desse programa. Até achei interessante, tanto esse saber saúde, quanto o que significa o PSE. É Programa de Saúde da Escola, Saúde na Escola. Saúde na escola. Uhum. Eu não sei, inclusive, se talvez eu até fui convidada por esses programas. Não sei dizer a vocês, mas a procura por esse tipo de palestra tem sido cada vez maior, porque os gestores das escolas observam com muita frequência essa ocorrência dos alunos fumando, inclusive no ambiente escolar, de alunos que são tão dependentes que eles precisam sair durante a aula para ir ao banheiro fumar o cigarro eletrônico, né, por causa da dependência da nicotina. E os gestores, eles acabam pegando os cigarros eletrônicos dos alunos e entregando para os pais. E o que a maioria dos pais faz, achando que é algo inofensivo, é devolver para os filhos. Então, às vezes, o que a gente observa é que os gestores e os professores das escolas estão atuando sozinhos nesse combate ao cigarro eletrônico nas escolas, que os pais estão completamente perdidos, achando que isso é inofensivo. Não sei até se não existem pais que fumam junto com os filhos, não sei dizer com certeza, mas eles acham, não, isso é besteira, não tem nicotina, não tem um cheiro de cigarro. Na verdade, é uma desinformação, eles acabam devolvendo. Então, já conversei com gestores que, inclusive, desistiram de ficar tirando dos alunos, porque sabem que os pais vão devolver em seguida. Por isso que é tão importante a gente fazer esse trabalho de formiguinha e trazendo informação aos poucos para que a gente diminua isso nas escolas. Verdade. Até procurando, né, informações sobre o tema, eu vi imagens acho que a criança não tinha 2 anos, a mãe ofertando o cigarro eletrônico para a criança, assim, né? É bem triste isso, justamente, com certeza, por desinformação, né? Que acha que não tem problema. Aqui surgiu outros comentários deixa eu ver aqui, ó, que estão falando que foi, né, proibição de fumo em locais fechados, mas que daí agora, como cigarro eletrônico, por não ser considerado cigarro, e sim né, vaporizador, que está sendo usado em shoppings e casas noturnas, que está ganhando força, né? A gente vê muito mesmo. Já vi gente fumando cigarro eletrônico dos mais diversos lugares, restaurante, aeroporto, e mesmo tendo segurança no ambiente, não se fala nada, porque o que incomoda no cigarro comum é o cheiro. E isso a gente não tem mais com cigarro eletrônico. Então, a pessoa tem aquela sensação de que não é tabagista passivo. Trancou o áudio aqui. Se ele está próximo de alguém que está fumando cigarro eletrônico, porque não tem aquele odor forte do cigarro. Sim. Vocês não me ouviram? Deu um corte na tua fala, quando você estava falando do cheiro. Tá. Não, então, as pessoas, elas têm a sensação de que não são tabagistas passivos quando eles estão próximos de alguém que fuma um cigarro eletrônico, por não ter aquele odor forte. Mas, na verdade, todas aquelas substâncias do vapor estão sendo difundidas ali pelo ambiente. E eles usam muito esse termo, nós não somos fumantes, nós somos vaporizadores, como se fosse, né, algo muito diferente e que tirasse quaisquer malefícios do cigarro eletrônico. Isso é bem interessante. É bem isso mesmo.
Deixa eu ver se tem mais algum. Comentários sobre isso, né? Que shows, casas noturnas, isso é bem frequente mesmo. Essa eu até não tinha visto aqui, que eu moro aqui na região da Grande Florianópolis, né? Eu fui num convite de um aniversário, mas todas as mesas tinham aí já o narguilé, né? O narguilé sobre a mesa e grupo, né? De maioria bem jovens, fumando aquilo, passando como se fosse. Realmente tá bem complicado isso. E a fiscalização, às vezes, acaba esbarrando isso, porque a legislação fala em cigarros, né? E esses novos produtos, eles acabam escapando ali. Eu acredito que em breve vai ser feita uma reformulação, tem que ser feita, né, uma reformulação, uma nova estruturação na legislação para que isso possa ser fiscalizado com mais rigor, né? Porque acaba fugindo um pouquinho, né? O cigarro eletrônico é proibido pela Anvisa, mas como né, mesmo referiu, a facilidade de compra, né, pela internet, mas já o narguilé, ele acaba sendo liberado, né? Porque ele não é também visto como um produto para fumar, né? Ele é visto como até outro tipo de uso do tabaco e ele acaba escapando da legislação também. Esse comentário do Claudio Niro eu acho bem pertinente, que ele fala a respeito de a gente não ter pessoas suficientes para realizar essa fiscalização, com certeza. A gente vê, eu moro numa cidade pequena, aqui no interior de Santa Catarina, a gente vê que existem vários locais com narguilé numa cidade tão pequena. Imagino, por exemplo, na Grande Florianópolis ou em outras cidades maiores, ainda tendo que combater criminalidade e tantas outras funções, quanto mais ainda fiscalizar esse tipo de coisa, é bem complicado, mas sem a fiscalização, a tendência é que isso só aumente, né? Estar nesses ambientes é considerado ser fumante passivo? Sim, porque a gente está sendo exposto tanto ao vapor do cigarro eletrônico quanto à fumaça do narguilé. É ser fumante passivo, sim. Os malefícios não são tão importantes quanto do tabagismo ativo, mas se a pessoa, por exemplo, se é um garçom ou se é uma pessoa que fica nesses ambientes com muita frequência, acaba sendo sim prejudicado por causa da inalação frequente dessa fumaça ou do vapor desses produtos, com certeza. Deixa eu ver se tem mais aqui no chat, não tem. Eu acho que era isso. Não temos mais perguntas. Estão perguntando aqui, né, se os que não conseguiram baixar, a gente vai repassar, né, a tua apresentação, acho que está aqui disponível porque foi permitido disponibilizar a tua apresentação. Também fica gravado, estão perguntando aqui se fica gravado, a gente fica gravado sim. Aí a gente pode disponibilizar também a web para os participantes. E gostaria de agradecer a todos, né, que participaram do evento. São informações bem importantes, né, que dá para levar para o seu local de trabalho, até mesmo para dentro, né, se tem filhos menores, para os familiares. E agradecer a Natália, né, que com muita generosidade, né, de seu tempo para a gente aqui, para brilhantar, né, essa data, para não deixar passar, né, a data em branco, porque né, tem essa do Dia Nacional e a do Dia Mundial, que é em maio, são datas que a gente aproveita, né, para puxar esses assuntos, né, de relação ao tabagismo e a importância de combatê-lo. Eu que agradeço o convite novamente, para mim foi uma honra participar e espero que tenha sido esclarecedor aí para todos vocês e estou disponível. Aqui está o meu e-mail também, se precisar, vocês podem entrar em contato. Obrigada, Natália. Obrigada mesmo. Boa tarde. Boa tarde, até mais.